Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade. Ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar os nossos episódios. Assim o algoritmo entende a relevância também desse conteúdo e distribui ele para mais e mais pessoas. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e também você pode nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você acessa a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e também por depósito de forma automatizada e pelas contas lá da Doar, economizando em torno de 80% do tempo em todo esse processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber, procure também pela Evento Santo, que é uma solução que a Doar tem para você, a sua instituição, que tem eventos aí durante o ano. Para gerenciar eles vai facilitar bastante a vida também. Nós estamos hoje no episódio 163 e eu tenho a alegria de receber o Raul Ribas, ele que está presidente do Rotary Club de Blumenau, Fritz Miller. Vamos conhecer um pouco dessa história do Rotary como um todo e também, obviamente, do Rotary Fritz Miller. Raul, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Loriberto. Agradeço a essa oportunidade, em nome do Rotary Fritz Miller, participar aqui desse podcast tão legal que traz histórias muito interessantes das organizações da nossa cidade. Vou fazer a minha audiodescrição também. Então, eu sou um homem branco de 1,69 m, com a barba bem baixinha, o cabelo castanho claro, começando a ficar um pouco grisalho, e eu tô com uma camiseta jeans, uma camisa jeans do meu Rotary, que eu faço parte. Que legal, que legal. Depois de uma conversa aí, a gente conseguiu, né, a agenda para esse bate-papo, que é muito bacana porque o espaço aqui ele é aberto, né, para receber todas as organizações, né? A gente tem atuado bastante aqui na região do Vale, né, mas também trazendo de outras regiões, mas entender como é o funcionamento e, claro, cada uma tem as suas características, né, Raul? Mas o que a gente quer saber mesmo, assim, o que é o Rotary, né? Mas antes, talvez, tu te apresenta um pouco quem é o Raul, o que ele faz da vida, né? Para a gente situar e depois a gente entra na história do Rotary. Perfeito. Eu então me chamo Raul Ribas, resido aqui em Blumenau já há quase 20 anos. Vim aqui para fazer faculdade, sou formado em Direito pela FURB, né? Hoje tenho um escritório de advocacia, já sou advogado aí há mais de 10 anos. E fui professor universitário durante um tempo, durante 6 anos, ali na FURB também, no curso de Direito. E também sou rotariano, né? Desde 2017, quando o meu Rotary foi fundado, eu entrei para essa organização que eu não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar muito a fundo sobre Rotary, mas desde 2017 tenho participado, e neste ano como presidente, aí uma participação um pouco mais intensa. Com certeza, né?
o presidente acaba puxando várias frentes. Aí, Exatamente. Né? Delega bastante, mas É. a responsabilidade sempre é um pouco maior, né? É maior e a gente aprende muito, né? Acho que nós entendemos muito do funcionamento do clube do Rotary em si, como a gente está na presidência, né? Nós temos lá uma rotatividade nos cargos, então eu não posso ser presidente de novo até que todos os outros membros do clube tenham sido. No nosso Rotary funciona assim, né? Então eu tenho aprendido muito e para além de, né, não sei se estou fazendo um bom trabalho ou não, mas tenho certeza que vou terminar o meu ano como presidente como um rotariano muito melhor. Porque nós temos muitas lições lá sobre liderança, sobre projeto, sobre como fazer um projeto. Então é muito interessante, é uma experiência de vida. Que legal, que legal. Que bacana. Bom, vamos lá então. Rotary. O que é o Rotary? Onde surgiu? Né? E como, digamos, chegou depois, né? A gente quer entender, então, especificamente o Rotary Fritz Miller, né? A sua história também. Mas vamos do início aí, né? Como, o que é e de onde surgiu e, enfim, quais as motivações também, porque toda instituição ela acaba nascendo com algum propósito, algum objetivo na vida, né? O Rotary ele é uma organização internacional centenária. Ele nasceu em 1905 nos Estados Unidos. Foi fundado por um grupo de colegas, de amigos, especialmente que tinham relações profissionais. O grande nome, né, da nossa fundação é Paul Harris, que era um advogado. E o Rotary, ao longo aí da sua história, ele foi se espalhando pelo mundo. Numa perspectiva de promover o ideal de servir que nós falamos, né? Então, ele é um clube de serviço. Um clube de serviço que tem algumas áreas de enfoque, mas ao longo da sua história o Rotary tem algumas coisas marcantes, né? Um fato muito interessante sobre o Rotary que poucos conhecem é que o Rotary participou da fundação e de toda a organização da ONU, da Organização das Nações Unidas, e o Rotary é a única organização que não é um Estado-nação, que não é uma entidade governamental, que tem um assento permanente na ONU até hoje. Justamente por esse papel na promoção da paz, que naquele contexto, né, após a Segunda Guerra Mundial era muito importante, e que o Rotary participou ativamente. Então, o Rotary tem um pouco desse viés, e que é até hoje uma das nossas áreas de enfoque, né, que é a preservação da paz e a prevenção de conflitos. Então, o Rotary tem um papel muito grande nisso. E ao longo do tempo o Rotary foi se aprofundando em projetos, foi aumentando o seu campo de atuação, até que ele abraça ali no final dos anos 70, início dos anos 80, a nossa grande meta até hoje, que é o fim da poliomielite no mundo, né? O Rotary abraçou essa campanha, financiou vacinas para aí mais de 2 bilhões de crianças no mundo durante a sua história, e isso levou a uma erradicação, uma diminuição de 99,9% da doença no mundo, inclusive no Brasil, né? Então, aí na década de 80, 90, aquelas grandes campanhas de vacinação da poliomielite no Brasil, com o Zé Gotinha e tudo mais, todas aquelas vacinas eram financiadas pelo Rotary. E nós estamos muito perto de erradicar essa doença. Nós temos aí 2 países que, por um contexto interno de guerras e algumas áreas inacessíveis, não se consegue vacinar as crianças, mas essa é a grande meta que o Rotary abraçou há 40 anos e que é nosso grande objetivo. Mas, além disso, nós temos 7 outras áreas de enfoque em que nós atuamos, né? Então, nós temos lá desde a preservação da paz e prevenção de conflitos, saúde materna e infantil, prevenção de doenças, meio ambiente, apoio à educação, desenvolvimento econômico, comunitário. Então, são várias áreas que o Rotary atua e que ele também direciona os seus recursos, porque essa é outra característica da nossa instituição. Nós temos a Fundação Rotária, que de uma maneira muito simplificada é uma espécie de banco do Rotary. Essa fundação recebe doações tanto de rotarianos quanto de não rotarianos, e a partir dos rendimentos e dos seus fundos financia projetos no mundo todo, né?
Então, nós temos aqui na nossa cidade, já tivemos alguns grandes projetos que foram financiados pela Fundação Rotária. Nosso clube, inclusive, está construindo um projeto dessa natureza. Então, o Rotary é isso, é um clube de serviço centenário, que tem na sua história essa ligação muito grande com o aspecto da paz entre os povos e as comunidades, né? E que tem alguns programas que até hoje são conhecidos aí pelas pessoas, como é a campanha da polio. Nós temos inclusive a Fundação Rotária, tem uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, que a cada $1 doado por um rotariano todos os anos, especificamente para o fim da polio, eles aportam $2. Então, de $1 de doação, nós fazemos 3 lá na ponta na entrega dos serviços. Então, o Rotary tem esse apelo muito grande com a questão da paz e também com a erradicação da polio, que é a nossa grande meta, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje, o Rotary está presente em praticamente no mundo todo, né? São 36 mil clubes, Rotarys clubes no mundo, com aproximadamente 1,1 milhão de pessoas, né? No Brasil, nós somos 2.300 clubes e 55 mil rotarianos. E na nossa cidade nós temos 12 Rotarys clubes e devemos estar próximo aí de 350 rotarianos e rotarianas. Então, isso é um pouco da abrangência aí da nossa entidade. O rotariano, ele é considerado apenas é indivíduo ou é família? Porque às vezes a gente percebe a participação das crianças, mas o rotário é um membro da família. Não é automático. Isso, é o membro do Rotary, é aquele que é afiliado. Nós temos clubes também de juventude, que é aqui na cidade nós temos o Rotary Kids, o Interact e o Rotaract, né, que são clubes assim como o Rotary, então, que nasceram como programas do Rotary para a juventude. Então nós vamos ter lá daí o Rotaractiano, o Interactiano, né, o membro do Rotary Kids. Aí, ali é uma divisão de idade máxima que pode participar de cada um dos clubes. Mas quando a gente fala em rotariano, é o membro do Rotary propriamente. E essa é uma característica muito grande também do Rotary, né? As famílias se envolvem, participam lá dos eventos, dos projetos. Nós temos também a Casa da Amizade, que é a antiga Associação de Senhoras de Rotarianos, que também tem um trabalho muito grande aqui na nossa cidade. Então, em linhas gerais, o Rotary é essa grande organização que está presente no mundo todo, tem uma história centenária, tem uma organização em termos financeiros para potencializar projetos, e tudo é feito com muita seriedade, assim, né? Há um conjunto de regras muito grande para você fazer um projeto desse de subsídio global que nós chamamos, enfim, né, de regras de auditoria, de prestação de contas. Há uma preocupação muito grande também com o impacto dos projetos e a sua preservação ao longo do tempo. Enfim, é uma organização sensacional. Além de, claro, trabalhar na formação de quem é rotariano, né? Nós temos um viés de aprendizagem muito grande dos mais variados assuntos, né? Mas que trabalha muito também o aspecto da liderança, enfim, especialmente com os clubes de juventude. A pessoa entra já sabendo que vai ter esse estímulo, né, para crescer também enquanto indivíduo. Exatamente. Esse é um dos objetivos. E a tendência dos Kids e Interact e Rotaract é depois virar membro rotariano. Pode acontecer, nem sempre acontece, mas pode acontecer, até porque quem vai participando dos clubes de juventude já tem uma vivência de família rotária, que nós chamamos todo o conjunto, né? Uma vivência de família rotária que faz essa participação do Rotary ser muito mais fluida, né? No nosso clube nós temos vários ex-interactianos e rotaractianos que sempre participaram de maneira muito aprofundada lá nos clubes de juventude. Então, isso acontece, torna essa passagem muito mais fluida. É muito mais fácil entrar
participar de um Rotary quem já fez parte de clube de juventude do que alguém que, como eu, né, nem não conhecia o Rotary. Então tem esse aspecto da evolução, sim. Legal. Bom, 9 anos de Fritz Miller, Rotary Fritz Miller, caminhando para o ano 10. Isso. Antes aqui no off eu estava dizendo assim que às vezes quando a gente ouve a Rotary parece assim uma coisa, nossa, é uma organização centenária, sim, né? Mas de repente você se depara com um clube novo, jovem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação dele, como se deu essa ideia, a reunião do... quem teve Eureka, acordei numa segunda de manhã, vou criar um clube rotário. Como é que funciona isso, né? E como nasceu também o Fritz Miller, né? O Fritz Miller nasceu lá em 2017, ele foi oficialmente fundado em 2017. Ele veio da ideia de 4 companheiros lá do clube, né? Que entendiam a necessidade de fundar um novo Rotary com um novo enfoque na cidade de Blumenau. Já participavam em outro, não? Alguns deles, sim, participavam dos programas de juventude, o outro companheiro não, mas esses 4 companheiros, Eduardo, Diogo, Bruno e Marcos Vinícius, vinham conversando já há um tempo sobre isso e aí decidiram fundar um Rotary com uma perspectiva diversa dos demais. E aí foram juntando um grupo de pessoas, a qual eu fui convidado a participar, e dali nasceu o nosso Rotary, que na época tinha uma idade, né, bastante baixa, né, em termos de idade média. Hoje, claro, nós já estamos, né, sim. depois de 10 anos um pouco mais velhos, mas numa perspectiva de entender que havia espaço para um outro clube aqui na nossa cidade, né? E aí nós escolhemos o nosso patrono Fritz Miller pelo seu olhar, perspectiva da sustentabilidade, algo que nós tentamos trazer sempre também no clube, nos nossos projetos, nas nossas ações, nas nossas discussões internas, e estamos aí desde então trabalhando, né? O nosso clube já fez diversos eventos e projetos ao longo desses anos. É claro que um clube novo ele tem uma série de desafios que os clubes de Rotary já consolidados na nossa cidade não têm, né? Então nós tivemos que passar por todo um amadurecimento, tanto de boa parte dos membros para conhecer, compreender o Rotary, entender o que é ser rotariano, entender esse compromisso, né? E também amadurecimento enquanto grupo, enquanto clube, né? E nós fomos nessa perspectiva crescendo, melhorando a nossa capacidade de fazer projetos, de fazer ações. Então hoje nós temos um clube já bem maduro em termos de Rotary mesmo, né? Então é que já tivemos, inclusive, um companheiro do nosso clube que foi governador do nosso distrito, que essa é outra característica do Rotary, né? O Rotary se organiza em áreas em que os clubes se organizam em um distrito. Então os distritos são numerados, então o nosso distrito aqui é o 4.652, são 500 e poucos distritos no mundo, no Brasil são 30, então são 30 governadores que auxiliam os clubes, né, que comandam essa estrutura intermediária entre o Rotary e o clube, né, os Rotarys e o Rotary Internacional, que é a nossa entidade central que fica lá nos Estados Unidos. Então nós já tivemos um companheiro que foi governador do nosso distrito, que para nós foi uma satisfação muito grande. Então nós hoje temos um clube bem maduro, né, que já passou aí por um processo de aprendizado muito aprofundado. E recentemente fez um belíssimo evento, né, que dá para dizer assim que já é tradicional, né? A hamburgada já é tradicional, né? E cada ano vocês também escolhem um foco para o qual o recurso vai ser destinado, né? O último agora foi para o Hospital Santo Antônio. Isso, né? Isso. Nós fazemos a 9ª edição do nosso Fritzburg, estamos no 9º ano do clube, né? E foi um evento que nós fomos também aprendendo a fazer, né? Fomos aumentando o evento ao longo do tempo. Então, na última edição, nós vendemos aí próximo de 1.000 hambúrgueres que nós mesmos lá, né, fazemos, organizamos. E
É um evento muito importante para nós, porque é a principal fonte de arrecadação dos recursos para os nossos projetos. Então, o valor arrecadado lá ele vai integralmente para os projetos. E neste ano, nós vamos direcionar esse recurso para um projeto de subsídio global, que nós chamamos, que vai captar recursos na Fundação Rotária para o Hospital Santo Antônio. Então, ele é um projeto de pouco mais de R$550 mil, em que nós vamos aportar a arrecadação desse Fritzburg, que foi um pouco mais de R$60 mil, e com a contribuição, com a ajuda também de outros clubes de Blumenau. Nós precisamos obrigatoriamente ter um clube, um parceiro internacional, que é um Rotary Club de fora do Brasil, que também olhe o projeto, se convença dele, aporte dinheiro. E, claro, o grosso do financiamento, vamos dizer assim, vem da Fundação Rotária, né? Então, essa também é uma característica da nossa instituição. Quando nós temos bons projetos, projetos bem estruturados, que tenham impacto e que se prolonguem no tempo, nós temos uma figura que amplifica os nossos projetos, que é a Fundação Rotária. Então, com 60 mil que o nosso clube arrecada, a gente tem a possibilidade de fazer um projeto de mais de R$500 mil, né? Então, essa é uma abertura que a estrutura do Rotary nos permite. E o nosso projeto lá do Hospital Santo Antônio é para compra de 11 equipamentos diferentes, para o pronto atendimento, para o centro cirúrgico e para a UTI pediátrica do hospital. Então nós temos desde o equipamento de menor valor, tem valor próximo de R$4 mil, o de maior valor R$178 mil. Então esse é o projeto que nós agora, com esse recurso que nós arrecadamos do Fritzburg, nós conseguimos levar para a Fundação Rotária para trabalhar e para trazer também esse recurso aqui para o Hospital Santo Antônio. Interessante. Quando tu fala de um outro clube internacional tem que comprar a ideia junto. Qual foi quem é que assim encostou junto a vocês, ou vocês se encostaram junto a quem? Assim? Nós ainda não temos, é a partir do momento que nós temos que nós sabemos exatamente o valor que nós vamos contribuir, nós já traduzimos ali o projeto que nós construímos junto com o Santo Antônio para outros idiomas e nós já estamos em contato com esses clubes. E isso funciona o contrário também. Por exemplo, um Rotary da Europa que queira fazer um projeto lá, pode vir buscar o apoio com vocês também. Sim. É recíproco, então. É recíproco. Entendi. Na verdade, só para dizer assim que, né, não é só o Brasil que está indo atrás das coisas, né? Tem o contrário também. Não, nós temos muitos clubes do Brasil, inclusive, que ajudam em projetos em outros continentes, na África, na Ásia, na Oceania. Isso é uma regra do Rotary, né? Para ver um projeto em que a Fundação Rotária aporte recursos, tem que haver essa triangulação entre dois clubes de países diferentes. E aí nós temos também, nesse aspecto, algo que é um programa do Rotary também muito interessante, muito conhecido, que é o nosso programa de intercâmbio de jovens. Então, né, nós mandamos muitos jovens, nós recebemos muitos jovens, e muitas vezes quem faz as pontes entre os clubes, inclusive para esses projetos de subsídio global, são os intercambistas. Porque o intercambista vai a partir de um Rotary Club, né? Ele vai apadrinhado por um Rotary Club e ele é recebido lá por um companheiro de um Rotary Club. Então, o intercâmbio de jovens que permite, né, uma experiência de aprendizado em outro país para os jovens também é um instrumento de aproximação entre clubes. Então, muitos projetos saem daí, né? Então, o Rotary também tem essa perspectiva de aproximar clubes. Então, nós já tivemos aqui na nossa cidade alguns projetos de subsídio global feitos por outros clubes. Nós já tivemos projetos na Renal Vida, nós tivemos agora recentemente um projeto de um outro clube com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós tivemos um projeto que aí nós participamos junto com o Rotary Garcia, que é de construção de fossas ecológicas na região da Nova Rússia, né? Também são um projeto de subsídio global. Enfim, aí tem N exemplos de projetos dessa natureza. Que aí, claro, todos eles têm que sempre estar alinhados com os objetivos principais, né? Com as áreas de enfoque. O primeiro requisito que
quando nós escrevemos o projeto, nós Sim. precisamos demonstrar para o Rotary que ele se enquadra em uma das 7 áreas de enfoque de trabalho do Rotary. Quando a gente escreve projeto, né, hoje assim, eu acho que é um crescente, mas cada vez mais a gente procura sempre ter o alinhamento com o que se fala no mundo, né? Então hoje sim, beleza, tem toda uma preocupação com o social, com o ambiental, e aí você tem lá os ODS, então criou um projeto, tá, beleza, com qual ODS ele conversa, qual ele contribui, né? Porque não se resolve, né? O problema são os projetos, melhor dizendo, são pontuais, e às vezes eles precisam de uma continuidade, mas aquele momento, aquele espaço, ele contribui para alguma coisa, e você tem que justamente fazer essas conexões para que outro depois se interesse. Então eu imagino que seja algo semelhante, né? Agora vocês vão então ter esse projeto para beneficiar o Hospital Santo Antônio, daqui a pouco alguém vai dizer, opa, beleza, a parte dos equipamentos está feita, agora vamos pensar algo a mais. Então dá aquela continuidade no que foi startado, né, pelo projeto de vocês ali, né? Eu acho que isso é o que nos move também, né, enquanto sociedade, enquanto associativismo, a gente trabalhar de forma complementar, conjunta, né? Exatamente. Se nós pensarmos em várias instituições que a nossa cidade tem, nós temos um potencial muito grande de trabalhar de forma complementar, né? Até porque talvez o Rotary, tenha algumas limitações em termos de projeto, que nós acabamos não tendo financiamento, mas que outra entidade tem. Então, nós podemos fazer uma parte, outra entidade faz outra. Isso e nós, felizmente, acho que você mostra isso, nós aqui na nossa região, na nossa cidade, estamos muito bem servidos de pessoas e de instituições aí do terceiro setor que trabalham muito bem, né? Então, se nós entendermos essa complementariedade, é algo que nós trabalhamos também no Rotary, né? Nós somos 12 clubes de Rotary em Blumenau. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu enfoque, cada um tem a sua história, né? Mas quando nós trabalhamos juntos, nós amplificamos o impacto do Rotary na cidade. E até porque quando nós pensamos na figura dos clubes, né, então nós temos lá o Rotary Fritz Miller, o Rotary Garcia, o Rotary Fortaleza. Na verdade, quem entende bem essas divisões de Rotary somos nós que somos da família Rotary. Para quem não conhece o Rotary, ou para a população em geral, vai ver só a engrenagenzinha. É Rotary. É Rotary. Que é o símbolo, né? A nossa roda de engrenagem. Exatamente. Então, é isso, é Rotary. As pessoas não entendem essas subdivisões. Isso é muito para nós que somos da família Rotary, ou para pessoas, né, mais próximas. Mas fora isso, um projeto que um Rotary faz, é claro, é o projeto daquele Rotary, que aqueles companheiros se dedicaram e fizeram acontecer. Mas a imagem né, que vai para a sociedade é que foi o Rotary que fez. Então, nós também temos, o Rotary também tem ciência da força da sua marca, vamos dizer assim. Nós temos várias regras, inclusive, de como nós podemos usar, onde nós podemos usar, onde nós não podemos usar. Há também um conjunto, um manual bem aprofundado do uso da marca do Rotary, justamente para ter esse cuidado, né? Porque o que se sobressai é isso, é o Rotary, não é o Rotary Fritz Miller. Então, quando nós também entendemos isso, nós conseguimos atuar de maneira conjunta e fazemos sair aí os grandes projetos, assim como também projetos mais pontuais, mas que também são importantes, né? No nosso clube nós temos na nossa história vários projetos que nós fizemos desde lá do início. Então, reformas de biblioteca, reformas e equipamentos de salas na Delegacia da Mulher. Nós fizemos também recentemente um projeto do Jardim Sensorial na Escola Adelaide Stark, o Jardim do Museu Fritz Miller. Enfim, tem vários projetos aí ao longo da nossa história. Mas claro, o nosso projeto aí, para nós fecharmos os nossos 10 anos, é o projeto do Santo Antônio, sem dúvida nenhuma. Tu falou um negócio que chamou atenção, e agora tentando assim fazer uma retrospectiva dos últimos dos 162 episódios para trás aí, eu acho que eu pouco abordei essa questão do uso da imagem e da marca,
Se tu puderes assim, te sentires à vontade para falar um pouquinho assim, que não pode, né, para a gente entender um pouco, e aí gente, talvez isso se multiplique para todos os episódios. Toda instituição ela precisa ter esse cuidado, né? Para introduzir isso, eu vou relatar um episódio que aconteceu há muitos anos atrás de uma instituição de Joinville, na área da saúde, que o presidente usou a instituição para uma autopromoção. Isso foi péssimo para a instituição. Péssimo. Foi para uma promoção política, inclusive. Isso foi muito ruim, né? Deu assim quem acompanha um pouco o setor percebeu assim uma queda na confiança em relação àquela instituição. Hoje ela já voltou de novo a um patamar porque conseguiu sanar, mas com muito suor, essa situação. Então, assim, como é que é dentro do Rotary? O que não pode fazer? O que pode, beleza, a gente imagina já, mas só para talvez traçar um paralelo aí. Nós temos um cuidado com o uso da marca do Rotary em tudo aquilo que denote ou que seja contra os princípios do Rotary. Então, questões político-partidárias, questões ou contextos que evidenciem discriminação por qualquer tipo que seja, né? E eventos ou contextos que não promovam os valores do Rotary, né? Então, nós temos que ter muito esse cuidado, especialmente no aspecto político-partidário, né? Que é uma questão muito delicada. Você traz aí esse exemplo lá da cidade de Joinville. Então, nós temos lá um manual bem extenso a respeito disso. Há um código de ética também bem estruturado que vem do Rotary Internacional, porque nós temos até regras um pouco mais operacionais, vamos dizer assim, até de cores, tipos. A logo do Rotary ela é padronizada. Então, a logo do Rotary de um clube no Brasil e de um clube no Japão é a mesma coisa, né? Tipo o lenço do escoteiro. É tipo o lenço do escoteiro. Tem que ter um padrão, tem um padrão no mundo todo, né? A nossa bandeira tem um padrão, as cores são as cores específicas, dependendo da cor ou do contexto, se não tiver alinhado. Por exemplo, o Rotary não publica nem as fotos que a gente manda para eles. Né? Nós temos um instrumento de divulgação, que é uma revista, que é a revista do Rotary no Brasil, a Rotary Brasil. Então, se você manda algo fora do padrão, eles nem publicam a tua foto, ou nem te divulgam, de tão a sério que eles levam. Mas o principal aspecto é esse, né? Não usar a marca Rotary em contextos, em eventos ou em situações que envolvam esses aspectos político-partidários e de discriminação e que vão contra, né, os princípios do Rotary. Tô falando isso, eu lembro que pela minha experiência, todos os estatutos que eu vi até hoje, eles reportam isso. Todos, sem exceção. Tá? Mas eu penso que o pessoal às vezes esquece de ler o estatuto. Nem sabe que existe. Até porque as instituições são feitas pelas pessoas, né? Então, cada Rotary Clube, né, pensando aqui em Blumenau, por exemplo, dos 12, cada Rotary é feito de pessoas. E aí não tem jeito, nós dependemos das pessoas, mas nós também temos que ter, as instituições têm que ter e têm que se preparar para ter umas certas salvaguardas, justamente para não acontecer o que aconteceu com a instituição de Joinville, né? Para quando você tem uma situação de um aparente excesso, você tem instrumentos dentro da própria instituição para resolver aquilo, né? No nosso caso, os Rotaries é a figura do distrito, que é além de ser essa estrutura intermediária, são, vamos dizer assim, uma figura de aconselhamento, de uma certa supervisão, não é bem a palavra porque não há uma hierarquia, mas de aconselhamento, de intervenção, né? Quando tem algo que extrapola. Então, o
governador e a equipe dele, que nós chamamos de equipe distrital, chama lá o presidente, chama o clube, diz, olha, né, tomem cuidado com isso, cuidado com aquilo, essa situação aí pode não terminar bem e tal. Então, nós temos a figura do distrito hoje que faz esse aconselhamento, vamos dizer assim, aos clubes, que deve fazer esse aconselhamento aos clubes. Mas as instituições precisam ter essa salvaguarda, né? Porque no fim das contas, elas são feitas de pessoas. Sim. E quando alguém sai lá das regras do estatuto, tem que ter ali uma instância dentro da instituição que consiga fazer esse freio, né? Um sistema de freios e contrapesos, tal qual nós temos aí nas instituições governamentais, tem que ter também nas instituições do terceiro setor, né? Mas é algo muito, muito complexo. E cuidado precisa ter. O Raul, deixa eu perguntar, ainda dentro desse gancho assim, né? A gente não vai falar da política partidária em si, mas como pessoas, né, que almejam muitas vezes, né, alcançar algum cargo público. Como é que é o tratamento, também não sei se já aconteceu, mas assim, dentro do Rotary, que seja do teu conhecimento de alguém que usou o Rotary para alcançar uma visibilidade. Como é que se trata daí? Olha, do que eu me recordo, pelo menos aqui na nossa cidade, nós nunca tivemos nenhuma situação de uso da instituição do Rotary para político, né? Para fins políticos. Nós já tivemos, inclusive no nosso Rotary, um dos nossos associados fundadores é vereador até hoje aqui na nossa cidade, e é ainda um grande parceiro do nosso clube, né? Mas nunca houve esse uso do Rotary para fins pessoais, né? De maneira nenhuma. E também não conheço nenhum caso que já tenha acontecido. Há vários pessoas que já exerceram um mandato eletivo que estão nos Rotary Clubes de Blumenau, mas felizmente aqui nós, pelo menos que eu me recordo nesses 10 anos, nós não tivemos nenhum fato que identificasse, né, esse uso. Então isso também é algo muito, muito positivo, assim. Nós pelo menos não identificamos. No nosso clube nós já convivemos com isso, e tanto nós quanto esse companheiro, a gente sempre teve esse cuidado de, olha, né, vamos separar as coisas. Exatamente. Eu te digo porque nós vamos entrar num período eleitoral logo, né? E fato é que, embora seja outra esfera, mas quando a gente entra na esfera do município, é muito comum você ver atribuir os candidatos se botarem o sobrenome da associação tal, principalmente a associação de pais ou associação de moradores, ou do posto tal, enfim, né? E aí eu vejo assim que existe também uma maturidade em relação a isso, a entender as regras que existem dentro de uma instituição como o Rotary, né? Que não pode, né? E se eu fizer, eu vou sofrer alguma sanção, enfim, alguma penalidade. Se não aconteceu até hoje, beleza, né? Mas certamente existe também dentro do código de ética algumas situações que relacionem penalidade caso algum desvio venha a acontecer, né? E nós temos uma característica da nossa instituição que talvez não se repita em outras instituições do terceiro setor, até pela própria dinâmica do Rotary, né? Mas nós trabalhamos numa perspectiva de reuniões semanais. Então toda semana todos os companheiros estão sentados numa mesa para discutir os projetos, os temas e os assuntos. Então, qualquer atitude de um companheiro que, porventura, não esteja bem de acordo com o que o grupo quer, ali já tem que ser resolvida, né? Então, nós temos essa